Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Caminho, onde nós estamos trazendo ao conhecimento de todos a obra do Espírito Caminho, pelas mãos de José Raul Teixeira, e assim o fazemos por considerar esta obra importante para a vida nossa, para o nosso caminhar, pelo olhar lúcido, transparente, bastante adequado do Espírito Amigo, pela forma como ele olha e analisa as questões relacionadas à nossa vida cotidiana. Nós vamos hoje iniciar uma nova obra, uma obra muito importante, cujo título é Desafios da Vida Familiar, publicada em 2003, por ocasião do aniversário do lançamento, 143 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, é uma obra em que o Espírito Caminho surge da observação do Espírito Caminho sobre a quantidade de perguntas que eram feitas ao médium José Raul Teixeira nas suas lides doutrinárias. O Raul Teixeira sempre viajou muito em palestras, seminários, pelo Brasil todo e pelo exterior. E o Espírito Caminho, acompanhando-o, verificou o quanto que as pessoas estavam, e ainda continuam, bastante agastadas, né? Com bastante dúvidas sobre as questões da família nos seus múltiplos aspectos, desde o relacionamento do casal, a educação dos filhos, a relação com os filhos, com os congêneres e por aí vai. Então, ele se viu diante de uma, como ele diz, uma quantidade bastante grande de perguntas que inspirou a responder algumas delas, né, nesta obra, e esse enfechamento, essa junção dessas respostas gerou o livro Desafios da Vida Familiar. É uma obra que não é longa, como assim são os livros do Espírito Caminho, que eu diria de leitura obrigatória para quem moreja na área da família, para quem tem família, para quem trabalha com educação, para quem trabalha com a psicoterapia, é imprescindível. Para todos nós, enquanto seres encarnados. E logo no texto de introdução desta obra, o Espírito Caminho traz o nome para esse texto de Alevantamento Familiar e passa a tratar de alguns aspectos da família que não é comum nós vermos ser tratado. Primeiro, é preciso nós despertarmos-nos para o fato de que os bons espíritos, a equipe do Espírito da Verdade, por Kardec, nos alerta que na raiz dos nossos problemas está o egoísmo e o orgulho. Então, combater o egoísmo e o orgulho, por toda a obra básica, os bons espíritos vão trazendo isso, está a nossa luta, está o nosso mistério, enquanto encarnados e enquanto desencarnados. Durante todo o tempo do seu processo evolutivo, vamos nós lidando na luta contra o egoísmo, porque nós tomamos consciência de nós, lá atrás, estamos no processo de crescimento pelos diferentes reinos, estamos subindo a escada de Jacó, simbolicamente, evoluindo, né? Saindo da animalidade em direção à angelitude. E neste caminhar, vamos nos afastando do egoísmo. Só que ele é forte, né? O eu sempre é mais forte. Eu sou mais importante, eu sou melhor, eu tenho direito a tudo isso, eu quero tudo para mim, eu controlo tudo, tudo é meu. Esta postura egóica está no cerne de todos os nossos problemas. Direciona todas as nossas frustrações, preside todas as nossas quedas. Nós estamos sempre na raiz deles, nós tomamos as atitudes, escolhemos os passos
porque nós somos demandados pelo egoísmo, pelo orgulho. Eu sou acima dos outros e tudo tem que ser para mim, tudo é meu. Essa simplificação, evidentemente, é reducionista, não responde a todas as questões, já adianto aos terapeutas que estão me ouvindo, é só uma figura de linguagem, é um reducionismo temporário, eu vou entendendo que eu preciso tratar desse egoísmo. E como é que eu combato? Aí vem a proposta dos espíritos. Quando lá na questão, na Lei de Sociedade, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento dos laços de família. Os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. Marco, o que tem uma coisa com outra? Tem que nós vamos buscar egoísmo como a base dos nossos problemas e vamos buscar, o Espírito Amigo vai, em Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos, que é um relaxamento dos laços de família, uma recrudescência do egoísmo. Então, o Camilo passa a trabalhar nesse texto que, quando eu vou para o núcleo familiar, eu começo a sair da minha bolha, da bolha egóica. Eu começo a querer a dividir com o outro. Primeiro com o parceiro, com a parceira, o companheiro, a companheira, eu estou dividindo o cônjuge, o espaço físico, o espaço íntimo, o espaço emocional, o espaço psíquico. Eu começo a dividir, começo a sair da bolha. Depois que vem os filhos, eu amplio esse espaço e passo a cuidar do outro. Quando o casal se une para cuidar dos filhos, é a vitória contra o egoísmo. É a sociedade tirando o egoísmo da raiz. Olha que visão interessante. Como diz o Espírito Camilo, um trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Então, a família é o laboratório para romper o egoísmo dentro da criatura humana. Porque ela vai dividindo. Os filhos também vão aprendendo a dividir com os pais, vão aprendendo depois a dividir com seus irmãos. Tudo isso vai levando a pessoa a dividir, até que ela amplia e divide na sociedade. Olha que visão maravilhosa que o Espírito Amigo traz. Para a família, a importância do núcleo familiar, de eu ter uma família, de eu sair da minha bolha. Então, quanto mais as pessoas vão, eu quero viver sozinho, eu gosto de ficar sozinho. Alguns são celibatários ou vivem sozinhos por razões humanitárias, razões sublimes, mas a imensa maioria necessita da vida familiar. Precisa de dividir com o outro, para então aprender a dividir com a sociedade. Se eu tenho 2, 3, 4 filhos, aquele azáfama de atender os filhos, de dividir, de realmente de deixar de pensar em si para pensar nos filhos em primeiro, é um ato de vitória do egoísmo, sobre o egoísmo. Eu estou vencendo o egoísmo em mim. Eu me anulo, eu me esqueço para dar para os meus filhos o que é melhor, para os meus netos. Então, aquela família que os pais, os avós estão sempre presentes para ajudar os filhos, deixa aqui que eu cuido disso. É a abertura do egoísmo. Traz alegria para essa alma já em processo de ascensão, ver os filhos bem, ver os netos bem atendidos, cuidados. Então, esse sentimento ele não tem preço, porque ele é um sentimento que ele torna os nossos laços solidários, a alegria de ser solidário. Depois eu vou avançando para a sociedade, e a sociedade toda vai quebrando esse laço de egoísmo. Então, assim, é muito gostoso quando a gente vê essa proposta do Espírito Camilo. Evidentemente que não estamos falando aqui de almas enfermas, patológicas, que não conseguem dividir, não conseguem cuidar dos filhos, dos netos, abandono, isso é outra coisa. Mas a imensa maioria já sente essa necessidade de dividir dentro da família, né? Tudo aquilo que possui, dividir o espaço, dividir as coisas. Não é mais o meu, é o nosso, nesse levantamento familiar. Então,
o amor na Terra ainda está no processo rudimentar de elaboração desse espírito amigo. A família é uma ferramenta para ajudar nesse processo de elaboração do amor. Olha que visão, né, gente? Que coisa gostosa. Família como ferramenta de elaboração do amor na Terra. Nós vemos a mãe cuidando dos filhos, cuidando depois como avó dos netos, os pais preocupados, né? Tudo isso ele vai se doando, se dedicando, vai se tornando uma pessoa mais solidária. Tem um coração acalentado. Pessoa solitária, muitas vezes por uma opção egóica e patológica, é uma pessoa fria, uma pessoa... vive bem, ela não tem preocupações, não tem preocupação com o filho, não tem preocupação com o neto, tem uma vida regrada, uma vida certinha. Mas será que isso realmente traz felicidade? Será que isso, no leito da morte, com quem que ela vai estar? Quem que vai estar cuidando dela? Então, é preciso a gente olhar para a família com essa proposta, né? Sendo que, na natureza, há a proposta de conviver com as diferenças. A família é um laboratório de aprender a conviver com diferenças. É importante nós percebermos que tolerância vem do latim tolerare, que significa suportar, aceitar. E hoje nós estamos vendo muitos jovens que estão saindo para a vida, ou pessoas que estão vivendo em sociedade com dificuldade de tolerância. Tolerância básica. Nós estamos falando de tolerância básica. Pessoas que têm uma dificuldade enorme de conviver com a divergência, de respeitar a profissão do outro, da maneira como o outro pensa. E o Espírito Amigo traz dentro da família o treinamento para a tolerância. Porque na natureza existem os opostos, a convivência entre os diferentes, os divergentes. Nas cores, nos animais, entre a noite e o dia, entre o sol e a lua, o contraste dos céus considerados, né? As cores, as densidades diferentes, os grupos de animais vão convivendo, vão se ajustando, né? Então, por que os seres humanos têm essa dificuldade em conviver? Então, é preciso a gente refletir nesse tema tão atual e tão importante que é a vida em família, os desafios da vida familiar. Então, a partir desse programa, nós vamos tratar dessa questão. Passa lá no livro Desafios da Vida Familiar, dá uma lidinha nesse texto que nós trouxemos um resuminho para você refletir, para você avaliar, você verificar no que você se encaixa e divulgue para que as pessoas tenham uma outra visão da família. Por que isso é importante? Porque nós estamos sob ataque do materialismo, onde não se reconhece a vida após a morte, não se reconhece a sobrevivência do espírito após o decesso do corpo físico, onde se o nada fosse o dominador depois da morte, portanto, eu posso gozar e fruir de tudo. Não preciso ter compromisso. Família para quê? Sendo que a família é a base da construção da sociedade. Nós precisamos lutar para difundir para as pessoas do porquê que a família é tão importante. O Espírito Amigo nos traz argumentos sólidos e irrefutáveis quanto ao valor do viver em família. Com tudo aquilo que ela tem, que ela traz de folclórico, de doloroso, de difícil, a família é a ferramenta de tirar-nos da animalidade, do egoísmo animal, para o amor angelical. Jesus conosco sempre.